dos jovens, né? Que bom que você veio. Gostaria muito que você formulasse aí perguntas para que a gente pudesse ajudar você e a resposta que a gente não tem, que a gente possa então procurar, pesquisar e a gente possa passar para vocês a respeito de relacionamentos abusivos. Hoje em dia há muitos relacionamentos abusivos, principalmente no que diz respeito a casais, né? Mas isso também, relacionamentos abusivos também abrangem outros níveis de relacionamentos que nós temos. Relacionamentos familiares, relacionamentos entre pais e filhos e irmãos, né? Tem irmão que subjuga o outro irmão dentro de casa, né? Ele acaba sendo o abusador do seu irmão, né? Tem o caso de pais que abusam dos seus filhos e filhos também que abusam dos pais, né? Há muitos casos assim. Há situações também que o abuso acontece pelos líderes, pelos patrões, pelos chefes nas empresas, né? Então, pelos pastores, até tem pastores que abusam das pessoas, abusam das ovelhas. Então, é um tema muito importante, muito recorrente, e eu quero aqui poder refletir com você sobre este tema, junto com os nossos colegas aí das células, que estão chegando. Primeiro eu queria definir com você, para a gente começar essa conversa, começar esse debate, né? Eu defini junto com você o que é uma relação abusiva. O que é uma relação abusiva? A palavra abusivo no dicionário, ela nos leva a algo incorreto. Ela nos leva a algo que é excessivo. É um imoderado poder, ou seja, é um poder fora de controle, né? Então, o abuso significa um poder fora de controle, descontrolado. Esse é o abuso, né? Então, quando numa relação há abuso, seja ela familiar, seja ela patrão funcionário, seja ela filhos e pais, pais e filhos, namorados, casados, seja ela qual for o abuso, ela tem a tendência de tirar a identidade da outra pessoa. Eu vou só bloquear aqui, se vocês me permitem, eu vou bloquear aqui o áudio de todos. Deixa eu ver se eu consigo aqui fazer o bloqueio. Vamos ver aqui. Eu vou bloquear o áudio para que não aconteça da gente, né? E aí depois eu vou liberando aqui para a gente ir falando. Certo, gente? Vamos lá. Legal. Eu queria poder ouvir vocês todos, talvez eu não consiga fazer isso, mas na medida em que eu vou chamando aqui vocês, por favor, a gente vai interagindo aqui e vai conversando sobre esse assunto, tá bom? Então é importante lembrar o seguinte, que abuso quer dizer que uma pessoa está exercendo poder imoderado sobre a outra pessoa, né? Ou seja, ela está dominando a outra pessoa. Ela está tomando de conta da vida da outra pessoa, fazendo com que a outra pessoa perca a sua identidade, fazendo com que a outra pessoa perca a sua própria vida. Por quê? Ela está sendo sugada pela outra, né? Então há diversos níveis aí de abusos que a gente pode encontrar nos relacionamentos em modo geral, tá? De modo geral. Então há muitas formas de abuso, né? E é esse o tema dessa noite, relacionamentos abusivos. Ou seja, eu amo aquela pessoa, eu me relaciono com ela, e num relacionamento o abusado, ele se permite ser abusado muitas vezes, talvez porque ele não sabe que está sendo abusado, né? Ele não sabe que ele está fazendo parte de uma
de um controle da outra pessoa, porque talvez ele nunca parou para pensar nisso, né? Então ele gosta daquela pessoa, ele tem uma consideração por ela, ou ele ama aquela pessoa, então ele acaba cedendo para aquela pessoa a sua própria vida. Esse no caso de quem está sendo abusado. E do outro lado, o abusador, muitas vezes, ele faz aquilo como forma de prazer, né? Ele faz aquilo para poder ter aquela sensação de poder, de governo sobre a outra pessoa, entende? Então eu queria aqui abrir, já que a gente definiu aqui que abuso é uma força maior, né? E uma força descontrolada sobre a outra pessoa, ou sobre uma atitude, ou sobre uma situação. É fato que esse tema é um tema muito importante e é um tema que a gente podia ficar aqui madrugada dentro falando sobre abuso, porque há muitas pessoas que sofrem abusos e elas não fazem nem conta de que sofrem os abusos, né? E é sobre esse assunto que a gente vai falar hoje. E eu vou abrir aqui para algumas perguntas. Aqui. Deixa eu citar. Eu vou chamar aqui os meus irmãos. Vou chamar aqui o Bruno. O Bruno já tinha me enviado uma pergunta. Então deixa eu... Bom, vamos lá, Bruno. Vê se liberou aí o teu Bruno e Maiara. Tudo bem com vocês? Boa noite. Graças e paz. Tudo bem, alegria estar com vocês aqui, viu? Uma honra para mim. Vamos lá. Faça aí a pergunta de vocês. A nossa pergunta, né? Ela está relacionada ao relacionamento abusivo psicológico, né? Numa situação que, a pessoa, para ela não ela não deixar Aquele relacionamento. Deu uma falhada, Bruno. Repete aí. Brunão, deu uma falhada aí na sua voz, hein? Acho que a internet caiu. Vou chamar o Anderson aqui então. E aí você volta aí, tá, Bruno? Já te chamo aí de novo, hein? Agora voltou sua voz. Vamos ver, voltou? Você tá me ouvindo? Só que eu não tô te vendo, sua internet deve ter caído. Então fala aí de novo. Qual é a sua pergunta? A voz dele está baixa? Pode falar, Brunão. Ele está mutado. Tá mutado, né, Bi? Não, mas alguma coisa aconteceu. Tá me ouvindo? Estava silenciado. Agora eu tô te ouvindo, vai. Vai de novo. Agora vai. Agora sai. Olha o Renan aí. Então, pastor, numa situação, eu queria que o senhor falasse um pouco disso, se tem alguma solução para isso, né? Numa situação que a pessoa ela presencia uma situação que ela sabe que é errado, só que para ela não perder o relacionamento que ela tem com uma certa pessoa, ela acaba cedendo aquilo sem fazer o que na verdade deveria ser certo. Eu vou dar um exemplo de uma situação que aconteceu comigo, né? Quando eu era pequeno, graças a Deus eu não sei se já passou, já está curado, graças a Deus, mas foi assim, quando eu tinha 4 ou 5 anos, a minha mãe, ela fazia meu pai, né? Aí, tipo, quando ela ia no cara lá, que ela tava, eu ia junto com ela, eu tava junto com ela, entendeu? Só que aí foi uma situação que, tipo, ela falava pra mim que eu não podia contar, porque senão, tipo, ela ia separar do meu pai e não ia mais ficar comigo, essas coisas. E era algo que eu, mesmo pequeno daquele jeito, eu cedia, entendeu? Entendi. Eu identifiquei muito com o que o senhor falou aí, que muitas vezes a pessoa deixa isso acontecer, né?
É. acontecer algo pior entre nós. Olha só, respondendo a sua pergunta e já também abrindo aqui para a gente pensar junto, eu vou falar algumas questões, alguns sinais para a gente poder entender melhor e vou deixar as perguntas para os últimos 30 minutos, vai. Então eu vou falar um pouquinho aqui quais são os sinais que a gente percebe que uma pessoa, sinais que uma pessoa tem, né, quando ela está vivendo num relacionamento de abuso. Vamos lá. Primeiro sinal, ciúmes excessivo. Né? O ciúmes excessivo, ele nem sempre é um sinal de amor. Quando você está numa relação, seja de pai para filho, seja de amigo para amiga, seja de colega, seja no trabalho, quando a gente está num relacionamento, numa amizade, onde o ciúme é excessivo, há um sinal de possessão daquela pessoa, aquela pessoa que anda com você, aquela pessoa que você está se relacionando, ela tem um ciúme excessivo, isso é um sinal. Isso é um sinal de que essa pessoa ela já tem traços de uma pessoa que gosta de dominar a situação. E que, em algum momento, essa pessoa ou esse relacionamento vai se tornar um relacionamento abusivo. Entende? Então, por exemplo, a pessoa fala assim, não, eu só confio em você, eu não confio mais em ninguém. Será que isso é verdadeiro mesmo, né? Então, eu estou cuidando, por exemplo, no namoro, eu estou cuidando do que é meu. Aí a pessoa se torna extremamente ciumenta. Eu me lembro que eu namorei com uma menina, quando eu tinha a idade de vocês, 15, 16 anos, e essa menina era o seguinte, a gente andava abraçado na rua, e ela passava a mão dela aqui pelas minhas costas, né? E eu tinha que olhar para frente, eu não podia de jeito nenhum olhar para nenhum lado. Se eu olhasse para algum lado, ela dava um beliscão em mim. Ela me beliscava. E aí eu pulava assim, porque doía os beliscões que ela dava. Porque ela era extremamente ciumenta. Às vezes não tinha nada acontecendo, não tinha ninguém passando, mas ela ficava... Então, quer dizer, era um relacionamento abusivo. Né? Era um relacionamento que é um relacionamento anormal. A gente tem que aprender a confiar nas pessoas que a gente convive, né? Seja em qualquer nível que a gente esteja. Então, quando a gente percebe que uma pessoa ela é extremamente ciumenta com a nossa vida, a gente tem que estar com a anteninha aberta. E talvez a gente esteja do outro lado. A gente seja essa pessoa ciumenta demais, essa pessoa possessiva demais, que quer aquela outra só para ela. Não, você não pode fazer isso porque você vai me deixar sozinho, nossa, você me abandonou. Quando a pessoa, então, que é o segundo sinal, quando a pessoa ela fica se autoculpando, ela se coloca como vítima de tudo e de todos, é uma pessoa que tem traços aí de uma pessoa obsessiva, de uma pessoa possessiva, né? Então ela quer estar no comando das coisas. E num relacionamento, seja ele de amizade, seja ele no trabalho, seja ele na empresa, seja ele qualquer nível que seja, ele tem que ser um relacionamento respeitoso, né? Um relacionamento onde a gente dá e a gente recebe. Eu não posso só pensar que tudo gira em torno de mim, que eu sou o centro de todas as coisas. Eu não sou o centro de todas as coisas, né? Então, preste muita atenção quando a pessoa for uma pessoa que se vitimiza demais, né? Tudo ela se faz vítima, ela põe culpa em você. Por exemplo, ela fala assim, poxa, a minha vida está assim por causa de você, minha vida está assim por causa dessa situação, né? Então a pessoa se vitimiza, ela se vitimiza toda hora, entendeu? Ela põe a culpa de tudo que acontece na sua vida. Então ela fala assim, eu estou vivendo isso por causa de você, está acontecendo isso na minha vida por causa de você. E aí ela coloca todo aquele peso em cima de você. E isso representa um relacionamento abusivo, né? E esse relacionamento abusivo, ele não é positivo, porque eu não posso de maneira nenhuma responsabilizar tudo que acontece na minha vida
sobre a vida de uma outra pessoa. Vocês estão me entendendo? Estão me ouvindo aí? Então eu não posso eu não posso de maneira nenhuma achar que as coisas acontecem na minha vida e a culpa é do outro. Não, de maneira nenhuma. Eu tenho a minha parcela de culpa, né? Então quando uma pessoa, ela responsabiliza a outra pelos seus próprios fracassos, quando ela responsabiliza, quando ela passa a responsabilidade da própria vida dela para outro, seja a responsabilidade emocional, seja a responsabilidade financeira ou de sucesso da sua vida pessoal para outra pessoa, ela está transferindo, né? Ela está transferindo para outra pessoa. Isso significa que ela já tem traços de uma pessoa possessiva, de uma pessoa que gosta de estar no centro das coisas e que tudo tem que girar em torno dela, né? Por exemplo, outro sinal, isolamento. Isolamento. Por exemplo, você começa a ter um relacionamento com alguém, você começa a se relacionar com uma pessoa, aqui no caso de namoro, né? E a pessoa começa a dizer o seguinte para você: não, fica aqui comigo, não vai não. Não, você vai me deixar sozinho. Então a pessoa te isola. Ela te isola de você ter relacionamento com outras pessoas. Ela te isola porque ela fala assim: não, mas eu amo tanto você, eu quero você para mim, é muito importante a sua presença, você vai me deixar aqui, né? Então ela te isola dos seus familiares, ela te isola dos seus amigos, ela te isola, por exemplo, de crescimento. Você não pode estudar mais, não pode trabalhar, você não pode ter uma vida própria. Então esse tipo de atitude é a atitude de pessoas que têm esses traços, né, esses traços de, poxa vida, eu vou tomar, né, essa pessoa para mim. Então assim, são traços que mostram, né, que essa pessoa, ela é dominadora. E num relacionamento, eu repito, o relacionamento é uma troca, o relacionamento tem que ser um negócio gostoso, seja amizade, seja relacionamento patrão-funcionário, seja liderança-líder, seja amigo-amiga, tem que ter uma troca gostosa, tem que ter um lance gostoso de amizade, né? Então a gente tem que ter isso, que isso é importante dentro de um relacionamento, certo, gente? Então eu preciso olhar esses sinais, porque esses são sinais de pessoas que já têm essa característica. Então, ou você pode se identificar com esses sinais, ou você pode dizer: não, eu estou vendo, pastor, você falando aí, eu estou me lembrando, por exemplo, de um amigo, estou me lembrando de um colega da escola, de um colega de trabalho, de um patrão que eu tive, eu tenho, né? Então, de um líder que eu tenho, eu tive. Então, assim, esse tipo de coisa são traços de pessoas que têm ele quer de qualquer maneira exercer poder sobre a outra pessoa, e isso de forma abusiva, não de forma normal, porque o patrão, ele tem, de certa forma, ele tem um controle sobre o funcionário, né? O líder, de certa forma, ele tem um controle, entre aspas, daquele liderado. Vocês entenderam o que eu quero dizer com controle, né? Ele compartilha a vida dele e ele, ao mesmo tempo, vai exigir que aquele liderado ou que aquele funcionário preste contas para ele, né? A mesma coisa no relacionamento de namoro, no relacionamento de casado. Vai ter, sim, a prestação de contas. Isso é normal. Todo relacionamento tem prestação de contas, né? Tem que ter até da amizade. Pô, você está muito ausente, caramba, faz tempo que a gente não se vê. Aquela prestação de contas de amigo, né? Mas não aquele negócio possessivo, aquele negócio que controla você, que você perde a sua vida. Você deixa de ser aquela pessoa que você é para poder se moldar ao outro, para poder fazer tudo o que o outro quer, né? Do jeito que o outro quer, da forma que o outro quer, da maneira que o outro quer. Então esse tipo de relacionamento se torna um relacionamento abusivo, entendeu? Então não é bom a gente viver assim, não é bom a gente ter esse tipo de relacionamento e manter esse tipo de relacionamento só por manter, para dizer: não, eu estou dentro, eu tenho um amigo, eu tenho uma amiga, eu tenho um trabalho, né? Porque tem pessoas que são abusadas no trabalho também. O patrão joga lá tudo lá e fala: você tem que fazer, se você não fizer, você vai perder o emprego, e nananana. Isso numa liderança também: se você não fizer, você vai perder a liderança, nananana. Claro que a pessoa, ela tem que ter um mínimo de comprometimento com aquilo que ela assumiu, seja qual for o nível dela, né? Ela tem um nível de comprometimento com aquilo, mas
tudo tem o seu limite. E como nós lemos no começo, nós definimos que um relacionamento abusivo é um relacionamento que ele é excessivo, ele é um excesso de poder, é um excesso de controle, é um excesso de possessão, né, sobre aquela pessoa, que acaba oprimindo a pessoa, acaba fazendo com que aquela pessoa não tenha vida própria, entendeu? Então, o que vai resultar nisso? O que vai resultar nisso? Num relacionamento, por exemplo, até mais, passando para um nível até mais difícil, por exemplo, num descontrole emocional, a ponto daquela pessoa que tem essas características de excesso de ciúmes, de pôr a culpa no outro, é sempre o outro, ou de querer sempre isolar as pessoas para ela. Não, você é só minha amiga, você é só minha amiga, você é só meu amigo, e isso tudo é prejudicial. E isso, sabe o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que essa pessoa vai mostrar traços de agressividade até, quando ela é contrariada. Então, quando ela é contrariada, que aquilo não funciona do jeito que ela quer, né, não está do jeito que ela gosta, o que ela faz? Qual é a tendência dela? A tendência dessa pessoa é mostrar a força dela. Então ela fala assim, então tá bom, você vai? Então tá bom, nossa amizade acabou. Você vai? Então nosso relacionamento aqui já não tem mais valor. Se você for, então esquece a nossa amizade. Se você for, esquece então que nós somos amigos. E sabe, assim, usa essa pressão, como o meu amigo aí falou, o Bruno, essa pressão psicológica, né, sobre a vida da outra pessoa. Então tem sim esse abuso também, não só o abuso físico, né, mas também um abuso psicológico, onde a gente coloca pressão sobre a vida da outra pessoa, né? Então, e talvez porque a gente vem de uma família onde a gente viu isso acontecendo em diversos níveis, a gente acha que isso é normal. E a gente então entra num casamento, entra num namoro, entra num relacionamento de amizade, entra debaixo de uma liderança, entra, né, debaixo de uma empresa, que as coisas funcionam assim, e a gente acha que isso é normal. Não, isso é normal, isso acontece, e a gente acaba sendo tolerante com isso. E muitas vezes isso é ruim, é prejudicial para a gente. A gente precisa aprender a sair, né, dessa situação. Né? Então, assim, tem muita gente que, quando as coisas não saem do jeito que ela quer, do jeito que ela espera, num relacionamento, né, ela parte então para aquele golpe fatal de, ou você fica aqui para você mostrar, ou você faz isso para você provar que você me ama. Faz isso para você provar que eu sou importante para você. Você faz isso para você provar que eu, entendeu? E aí acaba fazendo com que o relacionamento fique um relacionamento abusivo, um relacionamento que não é bom, que não é saudável, que não é gostoso, que não é prazeroso. Entende, gente? Legal? Deu para a gente então entender aí o que é um relacionamento abusivo? Ele começa com pequenos sinais, começa com pequenas atitudes, depois ele vai se tornando algo grande, vai se tornando algo que a gente fala assim, não, tudo bem, aí a gente acaba ficando naquele relacionamento, a gente acaba ficando naquela amizade, a gente acaba ficando ali, porque a gente fala assim, afinal de contas eu gosto daquela pessoa. Eu gosto dela. Se eu sair, vai ficar ruim para mim e vai ficar ruim para ela também. Só que, de certa forma, isso se torna algo negativo e ruim. E tem consequências desastrosas, porque aquela pessoa, ela vai viver um relacionamento infeliz. Né? Ela vai viver um relacionamento firmado no que o outro fala, no que o outro pensa, no que o outro decide por ela. Então, ela não tem poder de decisão na vida dela, porque ela está vivendo em função do outro. Né? E nenhum relacionamento, ele é bom se a gente viver em função do outro. Pelo contrário, Deus nos fez individualmente, né? Para que a gente possa exercer a nossa vida e termos liberdade. Claro que toda liberdade ela tem as suas paredes, né? Tem as suas cercas, né? Eu não posso também fazer da minha vida uma vida de libertinagem, mas eu preciso ter a minha liberdade como pessoa, ir e vir, comprar, não comprar. Eu conheço, por exemplo, relacionamentos que a pessoa não pode comprar nada, que a outra, ela fala assim, por que você comprou isso?
porque eu queria, porque eu gostei. Né? Ou ela compra alguma coisa, a outra pessoa olha e fala, nossa, que legal, eu não tenho isso daí, e não sei o quê, mas o que tem que você não tem? Você não é menos do que a outra pessoa, porque você não tem. Né? Então, que fique claro aí que isso são sinais e que isso pode, de certa forma, atrapalhar os relacionamentos, trazer prejuízos emocionais muito grandes a ponto de chegar, como a gente vê diversas vezes aí nos noticiários, né? Acontecer briga mesmo de porrada, de sair para agressão física. Por quê? Porque eu fui contrariado. Mas isso começou lá atrás. Isso começou lá atrás, né? E eu não tratei, eu não dei importância para isso. E acabou que eu não dando importância para isso, se tornou uma coisa grande e eu perdi o controle, entendeu? Eu perdi o controle e agora eu já não tenho mais controle, a coisa já está de mal a pior. Né? Então, assim, isso funciona para todos os níveis de relacionamento, gente. Seja você lá na sua empresa, seja você com o seu namorado, com a sua namorada, seja você com o seu colega, com o seu amigo, a gente precisa colocar limites, tá? Tudo precisa ter limites, né? A gente precisa respeitar o outro, respeitar, honrar o outro. É assim que a Bíblia nos ensina, é assim que o Senhor nos ensina, né? Então vamos lá. Eu vou abrir aqui então para perguntas. Você deve estar aí com o seu microfone mutado, mas aí você pode fazer a pergunta, libera o seu microfone, faz a pergunta e a gente vai respondendo e vai interagindo aqui, legal? Vamos lá. Pode aí, pode entrar quem quiser fazer pergunta dentro do tema, né? Pastor, eu. Vamos lá, quem vai dos dois aí? Pode ir. Vai, Guilherme. Pode ir. Não, na verdade eu não tenho uma pergunta. Na verdade eu tenho só para acrescentar aquilo que você falou. Muitas vezes a pessoa que vive um relacionamento abusivo, ela não sabe que ela está doente. Isso, exatamente, isso é verdade. Ela, tudo que ela age, tudo que ela faz, está dentro da normalidade. Isso E mesmo. a psicologia diz isso. Isso. O grande problema da pessoa que passa por isso é a negação. E Ele acha que tudo está normal. perfeito, Anderson. E você sabe que é que nem o mau hálito? É que nem o mau hálito. O mau hálito é o seguinte: só quem tem o mau hálito, quem percebe, né, o mau hálito, é quem está próximo daquela pessoa. Aquela pessoa mesmo, muitas vezes, ela não percebe o mau hálito, né? A mulher muitas vezes não percebe, a pessoa muitas vezes não percebe que ela tem um mau hálito. Se a outra pessoa não mostrar para ela, né, se a outra pessoa não dizer para ela, olha, seu hálito não está legal, né? Aquela pessoa que tem mau hálito, ela não vai conseguir reconhecer, né? Não está ouvindo aí no YouTube? A colocação do Anderson foi o seguinte, se vocês não ouviram aí no YouTube, foi assim, que a pessoa que está com esse problema, que tem esses traços, ela geralmente não percebe. Ela não percebe que ela está com esses traços e ela não percebe que ela está doente, que ela precisa de ajuda. E eu vou falar depois, né, como sair dessa situação, mas uma das saídas é procurar ajuda psicológica mesmo, né? Certo, Anderson? Quem mais aí? Ô Renanzinho, segura aí, deixa o Gui, que o Gui chamou primeiro. Deixa o Gui entrar, você já entra aí, tá bom? Pera aí, fica aí. Vamos lá, vai lá, Gui. Primeiro, uma colocação para fazer. Uma colocação numa frase que eu marquei enquanto eu estava estudando e depois eu faço a pergunta. A frase que eu coloquei assim, ó. Não acredito em relacionamento abusivo que você fala que Deus é o centro. Se você está vendo que esse relacionamento é abusivo, você fala que Deus é o centro, cara, você não está orando direito. Deus não te puxou pela orelha e falou, calma, que relacionamento é esse que você está vivendo? Qual é o relacionamento que você acha que eu estou nele se é abusivo? Pra você acha que é abusivo. Você acha que é abusivo, você acha que eu estou nele? Calma, respira, vai orar, vai pro secreto. Minha pergunta é, pastor, como fugir de um relacionamento abusivo que você só leva para não machucar
para não se machucar no futuro. Legal. Uma perda da pessoa na sua vida. Tá, o Guilherme fez a pergunta aqui, para quem está aí no YouTube e talvez não esteja ouvindo, ele perguntou o seguinte: como fugir desse relacionamento abusivo? Bom, a primeira coisa, Guilherme, a gente tem que identificar, né? A gente tem que identificar as pessoas que têm esses traços e que estão na nossa vida. E a gente tem que tentar, de alguma forma, ajudar essas pessoas. E talvez, e a coisa mais difícil talvez, seja essa pessoa entender que aquilo que ela está fazendo é altamente prejudicial para ela e para quem está ao redor dela. Então, é difícil talvez a pessoa aceitar essa condição, né? Mas se eu tiver condições de ajudá-la, eu vou ajudá-la. Agora, se eu perceber que aquela pessoa não quer saber de ajuda, ela não entende essa questão, porque é uma mudança de mente. Se essa pessoa não quer entrar num processo de mudança, de cura, então como que eu vou poder ajudá-la? E nesse caso, a melhor coisa a fazer é afastar-se dela. Me afastar dessa pessoa, entende? Vai ser uma perda, sim, só que eu preciso pensar o seguinte: eu preciso me amar acima de tudo. Né? Eu preciso me amar acima de tudo. Quando eu entro num relacionamento, seja qual for o nível dele, trabalho, empresa, amigos, relacionamento, seja qual for o relacionamento, e eu entro num relacionamento só para perder, vai chegar uma hora que eu vou ser totalmente sugado, e eu vou perder minhas forças, eu vou parar de viver. Então eu preciso me amar a ponto de dizer assim, ó, chega, já que você não quer mudança, já que você não quer entender que isso que está acontecendo aqui, que nem, por exemplo, no emprego, o patrão pressionando você, e você fala assim, não, chega, não dá, não tem condição. Eu sei que eu vou perder meu emprego, só que esse tipo de coisa é muito ruim, está me fazendo mal, e tem pessoas que vivem assim, né? Também no casamento, por exemplo, né? Claro que eu não estou recomendando que você separe, nada disso. Você tem que procurar ajuda psicológica, tem que procurar profissional, tem que procurar o pastor, no caso dos casados, né? Mas, se mesmo assim isso tudo não resolver, aí eu recomendo você a pensar se realmente vale a pena esse relacionamento, né? Realmente, se vale a pena você continuar nesse barco aí. Tem que ser muito crente de verdade mesmo, para deixar isso daí, né? Entrar num relacionamento e ficar deixando esse relacionamento sugar a gente, sugar, né? Que não é simples assim. Quem já esteve sabe o que eu estou falando, não é fácil não. Né? Como eu citei aqui, fiz até a citação no começo, né? Daquela namoradinha que ela só me sugava. Então é muito difícil você conviver assim, tá? E eu tive também numa empresa que o patrão ele só exigia, mas nunca ele chegava junto. Ele não tinha aquilo, ele estava abusando da minha pessoa. E eu tive que falar para ele, cara, até aqui eu consigo ir, daqui para frente não dá mais. Ou você chega junto com o seu recurso para que eu consiga, né, no mínimo, poder pagar minhas contas e viver na minha casa, ou eu vou embora, você arruma outra pessoa. Né? Então, isso está em todos os níveis, certo, gente? Vamos lá. Outras perguntas. Aí cadê o Renan? Aí, Renanzinho. Opa. Então, pastor, eu queria saber de onde que a pessoa que é abusiva, que ela se torna abusiva. O que faz dela se tornar abusiva? Porque eu acho que não é coisas boas. Tipo, eu acho que vem da família, da mãe, tipo, falta de atenção. O que você acha que é? Então, na verdade, Renan, não existe uma resposta assim. Para quem não ouviu no YouTube, a pergunta dele foi o seguinte: como que a pessoa chega a esse ponto? Como que ela chegou a ser uma pessoa abusiva? Né? E aí a resposta, Renan, na verdade não tem uma resposta só. São vários fatores aí que vão interagir na vida daquela pessoa, que ao longo da história daquela pessoa, ela recebeu como valores, como princípios, né? como informações de princípios e valores que a família dela passou, aquilo que ela viveu na sua história, né, lá atrás. Então, não adianta, a gente, você, olha para você aí, você é um resumo de tudo que você viu, de tudo que você ouviu as pessoas fazerem, de tudo que você viu as pessoas que criaram você, que educaram você, que formaram você fazer e ensinaram você. Então, você é um resumo de tudo isso. Você viu seus pais, você viu seus irmãos, você viu
desculpa, seus familiares, né, fazendo aquilo e sem você perceber, você assumiu aquilo para você como sendo verdade, como sendo bom. Então a gente é o resumo, né? Um pouquinho do pai, um pouquinho da mãe, a gente é o resumo um pouquinho dos tios, um pouquinho dos avós, a gente tem um pouquinho de cada um no nosso DNA, né? Então a gente recebeu todas as informações. Mas uma vez, Renan, segura ele, amor. Uma vez que eu recebo que eu percebo, aliás, que eu estou vivendo, que eu sou essa pessoa que abuso, que eu sou essa pessoa que estou tomando a vida da outra para mim, né? Estou mais vivendo a vida da outra do que a minha, e eu tenho que procurar ajuda, eu tenho que dizer, pelo amor de Deus, me ajuda aí. Preciso procurar ajuda psicológica, preciso procurar. Daqui a pouco eu vou falar aqui as saídas aqui nos últimos 10 minutinhos, tá? Mas é isso aí, entendeu, Renan? Não tem uma resposta exata. É um conjunto de coisas, né? É um conjunto de situações que aconteceram na vida da gente que nos formaram. Nos formaram. Então a gente precisa, quando a gente vem para Jesus, a gente precisa desinformar tudo isso. Precisa tirar da forma tudo isso e entrar na forma de Cristo agora. Entende? Na forma da palavra de Deus. O que a Bíblia diz a respeito disso? A Bíblia diz que eu não devo ser possessivo. A Bíblia diz que eu não devo ser dono dos outros. Pelo contrário, eu devo ser servo dos outros. Né? Eu devo me doar aos outros. Eu devo amar. Olha como a Bíblia ensina, né? Devo amar o próximo como eu mesmo me amo. Mas primeiro eu preciso me amar, a ponto de cuidar de mim, a ponto de me valorizar, a ponto de saber o valor que eu tenho. E aí sim eu consigo então amar o outro. Eu consigo então cuidar do outro. Eu consigo então servir o outro conforme o padrão de Deus. Entendeu, gente? Então é isso aí. Outra pergunta aí. Posso perguntar? Pode. Então, tipo assim, como você observa que amigo, amiga, parente que está vivendo um relacionamento abusivo para você poder ajudar? Tipo, mesmo que você fale com ela, mas ela não fala para você que ela está vendo isso, porque ela não enxerga mesmo o que você falou. Então, como que você pode ajudar a pessoa mesmo sem nem ela mesma saber? É difícil. A Rebeca perguntou, como que a gente pode fazer com que a pessoa perceba, né, que ela está nessa situação, né? Como a gente pode abordar essa pessoa, né, Rebeca? Como a gente pode chegar nessa pessoa, é isso? Então, é bem difícil, tá, gente? Não é um negócio fácil de você fazer. Até porque é igual a questão do mau hálito. Ninguém gosta que o outro amigo chega para você e fala, cara, você está com mau hálito, meu. Você está com mau hálito, você vai ficar bravo com aquela pessoa, né? A não ser que você tenha um bom relacionamento com ela, a ponto dela entender que você é tão amiga dela, ela é tão importante para você que você está ajudando ela, né? Você está cooperando com a vida dela. Então é difícil mesmo, porque o ser humano por si só, ele tem a tendência, viu, gente? O ser humano por si só, ele tem a tendência de achar que ele está certo, de achar que ele tem razão, de achar que o que ele está fazendo não é nada demais. Então é difícil, a coisa mais difícil que tem é o ser humano encontrar esse espelho, né? Encontrar esse espelho da vida dele e olhar para esse espelho e realmente avaliar o seu próprio eu e pensar, por que eu estou fazendo isso, né? Então precisa de uma autoanálise, né? Precisa de uma autoavaliação. A primeira coisa é a autoavaliação. A segunda coisa é permitir ser ajudado. Eu preciso permitir ser ajudado. Como o Fernando colocou ali, aqui no YouTube, eu preciso desconstruir os meus valores e reconstruir agora a maneira de Deus. Né? Por isso que o apóstolo Paulo diz lá que eu preciso ter uma nova mente. Eu preciso renovar a minha mente para que eu possa experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida, entendeu? Se eu não renovar a minha mente, tudo daqui dentro, ó. Se eu não renovar a minha mente, mas eu vi o meu pai fazendo, a minha mãe fazendo, os meus avós fizeram, isso foi bom, mas nem sempre aquilo que nós vimos e ouvimos, aquilo é bom para a gente. Talvez quando a gente percebe que aquilo não é bom, a gente percebe que pode melhorar, a gente muda. Então eu preciso constantemente olhar para dentro de mim. O apóstolo Davi, né? Ele fala lá no Salmo, se eu não me engano, é o Salmo 121, ou o Salmo 84, acho, sonda-me, ó Deus,
sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Ou seja, isso é uma autoanálise. Preciso olhar para mim, para dentro de mim. E quando eu não consigo, Rebeca, falar com a outra pessoa, eu preciso então dizer para ela: olha, amiga, com todo respeito, olha, amigo, com todo respeito por você, mas você já pensou que essa tua situação é um caso de você procurar uma ajuda profissional? Uma ajuda psicológica profissional? E eu vou repetir aqui o que eu já falei outras vezes com a gente aqui. Não é nenhum problema a gente procurar ajuda psicológica, gente. Pelo contrário, nós vivemos na era onde a nossa mente é muito atacada. É muito atacada. E o diabo, às vezes, usa essa situação para falar para a gente assim: ó, não, você não precisa de ajuda psicológica, você está bem, porque quem procura psicólogo é louco, quem procura psiquiatra é gente louca. Nada disso. Nada disso. Não é vergonha nenhuma a gente falar assim: ó, eu fui para o psicólogo, eu fiz psicologia, eu procurei um profissional da área de psicologia, estou tomando remédio para ficar mais calmo, estou tomando remédio para ficar mais controlado. Isso não tem nenhum problema, tá, gente? Isso não tem nenhum problema. Porque a gente vive no século onde a nossa mente ela está super acelerada. Você sabia que a informação que a gente recebe hoje, num dia, demorava quase 6 meses para uma pessoa do século passado receber. O que a gente recebe em um dia. No século passado, a pessoa demorava para receber em 6 meses a mesma quantidade de informação, gente. Então, a nossa mente está cheia de coisa, entendeu? Então, a gente precisa entender que a nossa mente, ela precisa, às vezes, de um remedinho ali para poder baixar os ânimos, a gente ficar mais tranquilinho, desacelerar, entendeu? Próxima pergunta aí. Oi, Carol. O senhor falou da questão do isolamento, que às vezes a pessoa faz você se afastar dos seus amigos. Sim. E eu queria falar, porque às vezes uma das pessoas do relacionamento até chega a perceber que está numa relação abusiva. Só que ela está numa dependência emocional muito grande. Isso mesmo. E ela não consegue sair daquilo. Isso mesmo. Qual seria uma forma, assim, dela buscar ajuda? Porque às vezes ela gosta tanto daquela pessoa que ela acha que ela vai conseguir mudar aquela situação, que ela acha que ela vai conseguir sozinha mudar aquele relacionamento, fazer as coisas. Porque ela pensa que, por exemplo, em algum momento aquele relacionamento ficou daquele jeito, mas ele não era assim desde o começo. Isso. Então Isso mesmo. ela acha que de alguma forma isso vai mudar. Ele pode voltar a ser como era. Uhum. Então, e aquela dependência emocional que ela criou naquela pessoa também impede ela de se afastar, de terminar aquilo. Então, como o senhor acha que ela pode buscar uma ajuda? Na maioria das vezes, entendi, Carol. Na maioria das vezes, Carol, a gente mantém um relacionamento desse por causa do amor que a gente tem pela outra pessoa. Na maioria das vezes a gente mantém esse relacionamento de uma amizade abusiva, né? De uma pressão numa amizade, ou no emprego, ou numa família, né? Ou no namoro, o que seja. A gente mantém. Por quê? Porque a gente acredita que aquela pessoa vai melhorar. É o que você falou mesmo. A gente está tão envolvido emocionalmente com aquela pessoa que a gente não consegue pensar em outra coisa a não ser pensar: essa pessoa vai melhorar, ela vai mudar, ela vai mudar. Só que tem uma coisa: talvez essa pessoa, Carol, nunca mude, porque isso faz parte do traço de personalidade dela. Entendeu? São traços de personalidade. Tem coisas que não vai mudar. Não estou dizendo que a pessoa não pode, ao longo do tempo, com tratamento, com livros, com educação, com refazer a mente, né? Possa acontecer. Mas difícil é eu querer mudar o outro, entendeu? Uma coisa é eu olhar para mim e falar assim: eu preciso mudar isso, 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 isso. A outra coisa é eu tentar mudar a outra pessoa. É muito difícil, num relacionamento, eu tentar mudar a outra pessoa. É quase impossível, porque a outra pessoa precisa ter consciência de encarar aquilo como um problema. Porque, como alguém falou aí, é algo que a pessoa não percebe às vezes. Ela está dentro do processo, ela não percebe. E dificilmente ela vai, como ela não percebe, ela não vai encarar aquilo como um defeito. Ela vai achar que aquilo é normal. E quando ela perceber, ela
já está ferindo a outra, já está sugando a outra. Então é muito difícil mesmo você sair de uma situação como essa, você enfrentar uma situação como essa, porque não é fácil. Por isso que a gente tem que fazer muito bem as nossas escolhas, viu, gente? Seja no nosso trabalho, seja com os nossos amigos, a gente tem o poder de escolher. A gente tem o poder de escolher de andar com pessoas que não nos fazem mal, pessoas que não nos prejudicam, pessoas que não nos sugam, pessoas que não nos tratam mal, entende? A gente tem o poder de escolher. A gente pode dizer, essa pessoa eu vou tirar da minha vida, por quê? Vai doer pra caramba, eu achei que ela era uma pessoa muito legal, que ela era minha amiga, que ele era meu amigo, só que lá na frente eu estou percebendo que está tendo mais prejuízo a nossa amizade do que uma coisa boa. Então eu tenho o poder de decidir, entendeu? Eu posso decidir. Não sei se é isso aí que você queria ouvir. Outra pergunta. A Thaís aqui na internet colocou, ó, às vezes só uma pessoa está no relacionamento e a outra está disponível em mudar. Isso causa um desgaste psicológico muito grande. Sim, exatamente. É aquilo que eu falei, Thaís. É difícil os dois, e seria bom que fosse assim, né? Os dois com aquela cabeça, eu quero mudar, nós vamos melhorar, me ajuda, eu te ajudo, e a gente vai mudar isso juntos. É possível, gente? É possível. Mas é difícil que os dois estejam, primeiro, olhando para dentro de si e reconhecendo, eu preciso mudar. Porque, como eu falei, o ego da gente é tão grande, o eu da gente é tão grande, que o eu da gente não nos permite enxergar os nossos erros. Na maioria das vezes, a gente enxerga o erro do outro. A gente tem uma facilidade de fazer uma lista dos erros do outro e tem uma dificuldade de fazer uma lista dos nossos próprios erros, entendeu? Então, é difícil mesmo, não é fácil, não. Eu vou dizer para vocês que a coisa mais difícil que mudar você é mudar o outro. É muito mais difícil. E às vezes, como a Carol falou, na maioria das vezes o envolvimento é sentimental, é forte e a gente sempre está acreditando que a outra pessoa vai mudar. E a gente não consegue, né, Carol? Sair desse relacionamento ou ser até mais enérgico, porque a gente ama muito, a gente gosta muito daquela pessoa, mas se a gente não, muitas vezes, apertar ela, talvez ela não mude. Se a gente muitas vezes, viu, Carol, não falar para ela, olha, isso aqui está errado, você tem que mudar. A pessoa não muda, entendeu? Porque é difícil a pessoa reconhecer que ela precisa mudar. Na maioria das vezes ela só enxerga o que o outro precisa mudar. Isso é do ser humano, viu, gente? Isso é do Cleiton, isso é da Rita, isso é de todos nós. Todos nós sempre temos a razão em alguma coisa. Não é assim? Quando a gente vai discutir um negócio, o que a gente faz? Não, mas espera aí, eu tenho aqui um motivo. Eu tenho aqui uma razão, a gente sempre tem as nossas razões. Mas aí que está, quando o apóstolo Paulo olha para ele fala assim, eu já estou crucificado com Cristo. A vida que agora eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que morreu, se entregou por mim. Então a minha vida agora, ela tem um molde. Qual que é o molde? É Cristo. Então imagina uma forma de fazer bolo, em forma de Cristo. Então tem que pegar o Cleiton e enfiar naquela forma. E não é igual. Aí aperta daqui, aperta de lá e vai, porque o bolo já está pronto. O Cleiton é o bolo, que é para entrar dentro da forma. E a forma é Cristo. Então é muito difícil. A gente é cheio de justificativa, né, Fernando? A gente é cheio de artifícios, de artimanhas. A gente coloca a nossa posição e as pessoas têm que entender, não é? Então, é muito complicado. Mudar o outro, eu diria para você, Carol, é mais difícil que mudar a gente mesmo. Mudar a gente é difícil, imagina mudar o outro. Certo, gente? Pastor. Mas às vezes também a gente tenta mostrar para o outro que ambas as partes estão erradas, mas também entra aquela questão da pessoa querer culpar a outra. Falar, tipo, mas eu sou assim por sua culpa. Aquilo que eu falei no começo. Porque você me deixou assim. Isso. Sua causa. Então, isso. às vezes a pessoa até se recusa a admitir que ela precisa de alguma ajuda, porque ela fala que a culpa daquilo é da outra pessoa. É aquilo que eu falei no começo lá, que o relacionamento abusivo, ele tem esse sinal de que a outra pessoa, ela sempre fala, eu estou assim por causa de você. E se essa pessoa tem essa característica de olhar para ela
ela tem essa característica de olhar para ela, de olhar para o outro e dizer, olha, minha vida está assim por causa da sua vida, porque você fez isso por mim, é que aquela pessoa que está falando isso, ela não entendeu que Cristo morreu por ela na cruz e ela precisa reconhecer a sua falha, o seu pecado e perdoar a outra. Eu não posso viver num relacionamento dizendo, eu estou assim porque você me fez assim. Né? Eu preciso entender o seguinte, eu estou assim porque eu fiz a escolha de fazer isso, de pensar isso, de acreditar nisso. Então eu também posso fazer a escolha de perdoar, eu posso fazer a escolha de reconsiderar, eu posso fazer a escolha de não fazer mais aquilo que eu fazia antes. Entendeu? Eu posso mudar. Agora, não adianta eu me calçar, eu me apoiar e falar assim, não, eu não mudo, sabe por quê? Por causa de você. Não posso pensar isso. De maneira nenhuma. Se eu estou fazendo isso, então eu não tenho poder de decisão? Né? Não, Cristo não me salvou para isso, não. Certo, gente? Próxima pergunta aí. Pastor, só colocar uma dúvida que o senhor falou sobre, né? A gente às vezes segura alguns transtornos porque nós gostamos das pessoas. Mas, para quem já passou, também já tive um relacionamento abusivo, eu já parei para ali, mas realmente eu gosto dela. Eu tenho que se amar, em primeiro lugar. Isso aí. Tem que se amar. Isso aí. Tem que se autoconfiar. Porque Isso aí. se você se entrega para outra pessoa, cara, o relacionamento vai continuar abusivo porque você está se dando o máximo. Relacionamento eu falo que é 50-50, 50 de cada lado. Não 100% de um e do outro nada. É isso aí. Se a outra pessoa está dando 49% e você está dando 51%, cara, calma, comece a gostar de você mesmo. Comece a realmente se autoavaliar, sabe? Nós que hoje entendemos, que frequentamos, a gente pode passar e orar, sabe? E falar, calma, não preciso viver isso, calma. Uhum. Deixa eu respirar, deixa eu chorar, sabe? Deixa eu me colocar no lugar de cristão mesmo. Então, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou entregar o que é a minha adoração, que é o meu louvor, que é a minha oração, e eu vou realmente gostar de mim mesmo. Isso aí. E depois eu vejo se eu percebo que gosto dessa pessoa. Isso aí. Acho que essa colocação eu pensei assim. É aquilo que eu falei, o Senhor ensinou, né? Que a gente deve amar amar o próximo como a nós mesmos. Então a gente precisa primeiro nos amar, precisamos nos amar primeiro, nos encher de amor por nós mesmos, saber o valor que nós temos, a importância que nós temos, a vida que nós temos, o valor que nós temos, para depois a gente encontrar alguém. Por isso que encontrar alguém, falando aqui de relacionamento, falando aqui de namoro, por isso que encontrar uma outra pessoa, gente, não é uma coisa tão simples, não. Eu não posso simplesmente me envolver com outra pessoa só pensando na questão sentimental, viu? Porque os sentimentos, um dia eles vão se desgastando, né? Então eu preciso ser racional também. Quando eu entro num relacionamento com uma pessoa, eu preciso pensar, aquela pessoa é realmente a pessoa que eu sonhei? Aquela pessoa tem os mesmos valores que eu tenho? Porque eu vou viver com ela a vida inteira. Eu vou compartilhar a minha vida com ela. Não é uma coisa simples, nem pequena, é uma coisa muito grande. Então eu preciso pensar, eu preciso agir com frieza quando eu vou escolher a pessoa que vai viver comigo a vida inteira. Entendeu? Eu não posso me entregar a qualquer um, até porque eu tenho um valor tremendo para Deus. A minha vida, ela é muito preciosa para que eu possa despejar ela em cima da vida de alguém e com as expectativas num relacionamento que talvez nunca vai dar certo, porque aquela pessoa não tem os mesmos valores que eu tenho. A gente se gosta, a gente se ama, a gente tem uma química e tudo isso é importante, mas eu não posso só olhar isso. Eu preciso olhar os valores daquela pessoa, eu preciso olhar como aquela pessoa é. Porque já pensou, eu entro num relacionamento onde eu encontro uma pessoa que tem esses sinais aí, como a gente leu, extremamente ciumento, gosta de culpar, tudo culpa o outro, gosta de isolar e manter todo mundo isolado ao redor dela, tudo tem que girar em torno dela. Que tipo de relacionamento é esse? Relacionamento abusivo, que vai dar o que lá na frente? Nada. Vai ser um sofrimento só, entendeu? Então eu preciso primeiro estar completo, é um copo enchendo o outro. Então eu estou completo aqui, e a partir do momento que eu estou completo, eu procuro uma outra pessoa que também está completa. Eu não preciso encher ninguém. Agora, se eu estou incompleto, estou aqui, e vou eu derramar na vida de quem não está completo também, se eu estava aqui, agora eu estou aqui. Meu nível baixou mais ainda.
Então eu preciso entender isso. Quando eu preciso estar cheio, preciso estar completo, com a minha vida maravilhosa. Eu não posso de maneira nenhuma procurar uma pessoa para conviver com ela, pensando na possibilidade de que ela vai me completar. Não, eu preciso estar pleno na minha vida, completo, para que eu possa entrar num relacionamento com a minha cabeça legal, com a minha vida resolvida, com os valores do meu coração bem alinhados, sabendo o que eu quero da vida, com a minha vida profissional definida. A minha vida profissional definida. Eu não posso entrar no relacionamento só pela questão do corpo, só pela questão carnal, né? Só pela questão sexual, de jeito nenhum. Eu preciso avaliar tudo. Tem que ser frio aí. Tem que ser calculista, tem que olhar, tem que avaliar, porque a pessoa que você está vivendo, que você está se relacionando, talvez ela vai ser a pessoa da sua vida, que vai cuidar de você a vida inteira. Então imagina, gente. Se você entra num relacionamento desse que é abusivo, essa pessoa é individualista, ela só pensa nela. O que vai acontecer? Vai chegar uma hora que esse relacionamento ele não vai dar certo. Vai ser sofrimento atrás de sofrimento. Só que aí você já construiu uma história, o melhor da sua vida já passou, a escolha que você tinha que fazer lá atrás você fez errada e agora lá na frente você está olhando e está vendo que foi errada, entendeu? Então tudo isso a gente precisa avaliar. Tem que ser frio, não pode chegar, não, eu estou sentindo que é. A Bíblia diz que o coração é enganoso. O coração é enganoso. E o coração nos engana, então, gente. Entende? Então eu não posso agir só pelo coração. Eu também tenho que agir pela razão. Eu também tenho que avaliar. Eu tenho que avaliar a pessoa, tenho que avaliar como ela trata a família dela, como ela se trata, como ela se ama, como ela se cuida, como ela se protege, qual o valor que ela tem, qual o valor que ela se dá, porque tudo que ela é para ela, ela vai ser para mim também. Tudo que ela faz dentro da casa dela, ela vai fazer também na minha casa, quando eu estiver morando com ela. Entendeu? Então é assim que a gente se blinda de um relacionamento abusivo, certo? Vamos lá. Outra pergunta. A Alder não fez pergunta ainda. Aldri? Calma, eu tô jantando, calma aí. Ah, tá jantando. Tem que fazer assim, mil coisas. Você já respondeu a pergunta. Já respondi? Como identificar, né, um relacionamento abusivo e como agir, né, depois. Mas você já respondeu. Vamos lá, então. Vamos aí, então, para os minutos finais aqui. Pastor, Oi, quem é? Oi, Maiara, minha linda, fala aí. Faltou a sua, é verdade. Diga. a minha é em relação a um relacionamento abusivo que afeta a autoestima. Nossa, isso daí. Pode falar. É estar em relacionamentos de amizade ou de namoro, ou rodeada de pessoas que sempre falam a mesma coisa sobre a sua personalidade. Por exemplo, um amigo falou que, sei lá, você precisa tomar remédio para engordar ou você precisa fazer uma dieta. Ou, sei lá, você precisa colocar cabelo. Aí o outro vai falar sempre a mesma coisa. E isso fica repetitivo na vida da pessoa e ela leva aquilo pro emocional. Aí aquilo começa a mexer também com o psicológico. Sim. E, na verdade, as pessoas podem nem achar isso, mas elas querem só te diminuir, na verdade, né? Sim. E a minha pergunta é como se sentir melhor ou o que fazer para parar essa situação, para não piorar ainda mais o estado emocional da pessoa. Legal, uma ótima pergunta. Vocês do YouTube estão ouvindo aí a pergunta? Dá um ok aí se vocês estão ouvindo a pergunta da Maiara. Quem está no YouTube? Tem alguém no YouTube aí, gente? Pastor, eles não conseguem ouvir. Não consegue? No YouTube eles não conseguem ouvir. Não consegue? Não. Não? Não, só consegue ouvir você falando. Eu também estou acompanhando por aqui pelo YouTube. Essas perguntas eles conseguem escutar. Ah, Você que consegue pena, só hein? Que pena. Bom, vamos lá. A pergunta da Maiara foi o seguinte. Ah, colocaram ok aí, ó. Edson colocou ok. E a Nova colocou ok. A pergunta da Maiara foi o seguinte. A pessoa está num relacionamento, ela está num relacionamento de amizade, namoro e tal, e a outra pessoa fica falando para ela, falando para ela, que ela tem que colocar cabelo, que ela está muito gorda, que ela está muito magra. E não é isso, né, Maiara? E aí chega a pessoa e de tanto aquilo falar, aquilo acaba prejudicando o emocional daquela pessoa. É isso, né, Maiara? Sua pergunta, né? Isso. Então vamos lá. Bom, é o seguinte, ó. Primeira coisa, eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso saber quem eu sou e o valor que eu tenho. Viu, gente?
Se a gente viver em função do que o outro pensa da gente, ou do que o outro fala da gente, a gente vai morrer. Por que você acha que Deus não te deu e não me deu a possibilidade de olhar para a pessoa e já ler o pensamento dela? Você já pensou se isso fosse possível? Você olhar para alguém e já ler o pensamento dela, Renan? Você ia ficar estressado, porque a pessoa olha para você e pensa uma coisa, a outra olha e pensa outra, a outra olha e pensa outra. Então, a gente não pode, em momento nenhum, pautar a nossa vida naquilo que as pessoas acham, naquilo que as pessoas pensam, naquilo que as pessoas nos falam, gente. Entende? A gente tem que ter personalidade. A gente tem que ter personalidade. A gente não precisa se moldar, né? Isso aí, Nalvinha. A gente não precisa se moldar ao que o outro pensa que é certo, ao que o outro pensa que é correto, ao que o outro diz que é correto. Não, mas você tem que fazer isso, você tem que ser assim. Você tem que... Não. Quais são os seus padrões? Quais são as pessoas que você tem como referencial? São essas pessoas que você deve permitir falarem na sua vida. Essas sim. São essas pessoas que você deve permitir falar na sua vida. Não são todas. Isso não quer dizer que você vai se fechar completamente e você vai levantar o nariz e todo mundo está falando que você está errado e você acha que você está certo. É nada disso. Você tem que pensar o seguinte: quais são as pessoas que realmente se importam com você, te amam de verdade e que já provaram para você que te amam com palavras e com atitudes. Essas pessoas, sim, quando elas falarem, você deve levantar a anteninha e falar: puxa, essa pessoa está falando isso para o meu bem. Isso pode ser o que ela está falando, é algo muito positivo. Talvez eu tenha que repensar a respeito disso ou daquilo que essa pessoa tenha falado, entendeu? Então, eu nunca posso pautar minha vida, viu, Mayara? Nunca posso pautar minha vida no que os outros estão falando. Ah, você está magra demais, você está gorda demais. Na maioria das vezes é porque a pessoa não tem assunto. Na maioria das vezes é porque a pessoa tem lá no fundinho uma invejinha, uma coisinha, queria ter aquele corpo. Porque, pensa comigo, todo mundo quer ter o que o outro tem. Quem tem cabelo, fala assim: nossa, meu cabelo é ruim. Aí olha para o cabelo, para quem não tem cabelo, o careca fala assim: meu, eu queria ter cabelo. Como eu queria ter cabelo. O que tem cabelo liso pensa: meu, se eu tivesse o cabelinho enroladinho, cacheado, era da hora. Quando o cabelo é cacheado, ele fala: nossa, se eu tivesse esse cabelo liso, eu jogava de lado e não sei o quê. Não é? Quem é gordinho demais fala: puxa, eu queria ter um pouquinho menos. Quem é magrelo demais fala: puxa, eu queria ter um pouquinho mais. Isso é do ser humano, gente. Mas, na verdade, a gente nunca está satisfeito com o nosso corpo. A gente nunca está satisfeito com a nossa aparência. Né? E quanto mais vocês, na idade de vocês. A idade que vocês estão é a idade que a gente olha para nós e a gente fala assim: meu nariz é feio, meu cabelo é feio, meu pé é feio, minha mão é feia, eu sou esticado demais, eu sou comprido demais, eu sou esquisito demais, eu ando torto demais. A gente só acha defeito na gente. Né? O Anderson já não acha mais defeito nele, né, Anderson? Hein, Anderson? Acha, né? Então, assim, a gente, olha, pessoal, a gente não pode de maneira nenhuma viver em função do que os outros falam. A gente tem que ter a nossa personalidade, a gente tem que ter o nosso valor, a gente tem que olhar para a gente e falar assim: eu tenho valor, eu não sou qualquer pessoa. O Senhor pagou o preço de sangue pela minha vida, eu não sou qualquer coisa. E se as pessoas estão falando de mim, o que importa é o que Deus está falando de mim. O que é que Deus está falando de mim? O que Deus pensa de mim? Eu estou fazendo, aquilo que essa pessoa está falando, está fazendo mal para alguém? Tem que avaliar isso aí. Se estiver fazendo mal para alguém, eu vou perguntar para o meu amigo de verdade. Falar: cara, você é o meu amigo, me diz uma coisa, você acha isso aqui de mim? E aí a pessoa vai falar: não, eu acho, não acho. Posso falar mesmo? Posso ser sincero com você? Não pode? Pode falar. Aí a pessoa vai falar. Por isso que é bom a gente ter amigos, né? Que a gente pode falar e a pessoa também pode falar na nossa vida. Né? Mas sempre pensando o quê? Nos padrões. Sempre pensando quem são os referenciais que a gente tem. Essas pessoas que podem falar na nossa vida. Essas pessoas que a gente tem que permitir que elas falem na nossa vida para nos ajudar. Agora, quando vem crítica, quando vem a pessoa fala: é uma crítica construtiva. Gente, não existe crítica construtiva. Não existe isso. A crítica é uma crítica. Ela pode destruir como ela pode animar. Ela pode arrebentar com uma pessoa quanto ela pode ajudar. Então, assim, a gente precisa primeiro se amar. Dar-nos valor. Nós temos valor.
as pessoas estão falando que você está magra, que você está gorda, que você está isso, que você está aquilo, legal, ótimo, deixa elas falarem. Elas vão falar sempre, viu, gente? Elas sempre vão falar. Quando você estiver bonita, elas vão falar. Quando você estiver feia, elas vão falar. Se você tiver cabelo bom, elas vão falar. Se tiver cabelo ruim, vão falar. Porque as pessoas gostam de falar das outras. A maioria das vezes, elas não têm assunto. Então, o assunto delas é a outra pessoa. E isso é horrível. Mas é assim que funciona, a maioria das vezes. Tá? Então, não ligue para isso. Olhe para o espelho. Se você não está se achando bem com alguma coisa, vá melhorar. Vai melhorar. Ó, poxa, eu queria perder essa barriga. Vai perder a barriga. Queria ganhar um pouco de cabelo. Vai lá, faz um tratamento para o cabelo. Eu queria ganhar um pouquinho de peso. Vai lá, come um pouquinho mais. Faz lá um tratamento para ganhar um pouquinho de peso. Mas não por causa dos outros, mas por causa de você. Porque você não se sente bem com aquilo. Porque você não se sente bem com aquela aparência. Porque você percebeu que aquela aparência não é legal e que você precisa de mudar para você se sentir melhor. Somente por isso. Entendeu? Não, nunca para agradar os outros. Nunca para agradar o outro. Né? A gente, claro, tem coisa que a gente faz para agradar o outro. Mas eu não posso viver a minha vida em função disso. Se eu viver a minha vida em função disso, eu não estou vivendo a minha vida, eu estou vivendo a vida do outro. Eu estou vivendo para atender a necessidade do outro. E aí, sabe o que vai acontecer? Eu nunca vou ser feliz. Porque eu vou sempre perguntar, e aí, estou bem? E aí, estou legal? O que você achou? Não sei o que? Quando eu começo a perguntar muito, esse é um sinal de insegurança. Sinal de que eu sou inseguro. E que eu preciso da aprovação dos outros para viver. Que eu preciso da aprovação dos outros para vestir. Que eu preciso da aprovação dos outros para ser alguma coisa. Mas quando eu sei que eu tenho valor... Eu sei a importância que eu tenho e eu não ligo para aquilo que as pessoas falam, né? Porque as pessoas vão falar mesmo, eu vou viver uma vida em paz, tranquila. Eu vou viver tranquilo, sossegado. Estou feliz. Estou careca, mas estou feliz. Estou barrigudinho, mas estou feliz. Né? Estou tranquilo. Entendeu, gente? Tranquilo. Atendeu aí sua expectativa, Mayara? Legal. Mais alguma pergunta, gente, para a gente fechar aqui? Então, deixa eu só colocar aqui algumas respostas. Ó, por exemplo, como agir? Primeiro, como agir? Eu preciso primeiro identificar o erro, seja o erro na minha vida, seja o erro na vida da outra pessoa. Eu preciso, segundo, reconhecer que preciso de mudança. Eu preciso de mudança. Se eu não reconhecer que eu preciso de mudança e enfrentar o problema, enfrentar aquela dificuldade, ir para cima daquilo e mudar aquilo, seja uma resistência, mas eu não consigo mudar isso, eu sou assim mesmo. Consegue sim, consegue sim. O ser humano é adaptável, ele consegue mudar quando ele quer, ele consegue mudar, ele consegue. Terceiro, então querer mudar. Quarto, depois que eu mudei, eu consigo mudar a outra pessoa. Não adianta eu querer mudar a outra pessoa sem eu mudar. Eu não vou conseguir mudar ninguém se eu primeiro não me mudar. Então eu preciso me mudar, certo? E também, o último ponto aqui, procurar ajuda. Eu preciso procurar ajuda. Tem coisa, gente, que eu não vou conseguir resolver sozinho. Cleiton, quando eu vou decidir algumas coisas na minha vida, eu pergunto para as pessoas que são meus amigos. Eu ligo para um, falo, o que você acha disso? Estou pensando em fazer isso, o que você pensa disso? Aí a pessoa fala, eu vou lá, reavalio, puxa, é verdade. Muitas vezes eu tomei decisões que eu não tinha pensado em tudo. E aí me lasquei. Mas quando eu me acheguei a amigos, conversei com pessoas, discuti o assunto e claramente, eu de coração aberto, eu permiti que aquela pessoa falasse na minha vida, eu me dei muito bem. Entendeu? Por isso que é bom ter amigos. Por isso que é bom ter amigos. É muito bom ter amigos, tá? Vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. A Bíblia diz o seguinte, ó. Lá em Gálatas, capítulo 5. Eu vou ler aqui para a gente poder fechar esse tempo. Olha lá. Lá em Gálatas, capítulo 5, verso 16, fala de uma vida no Espírito. Eu vou apenas ler o texto e a gente vai orar aqui para finalizar, certo? Digo isso, diz a palavra de Deus. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfaçam os desejos da carne. Gálatas, capítulo 5, verso 16, tá? Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito.
O Espírito aqui é o Espírito Santo, tá, gente? É o nosso guia, é o nosso consolador, é aquele que anda com o cristão. Se você é cristão, se você é cristã, você já colocou sua vida no altar de Deus, você já colocou a sua vida, o seu senhorio para Cristo tomar conta, então tenha certeza de uma coisa, você agora anda com Ele. O Espírito do Senhor está dentro de você. Ele é uma voz que fala dentro de você. Ele é uma voz que te avisa, ó, isso não é legal, isso não é bom, isso não é produtivo, isso não vai te fazer bem. Isso é a voz do Espírito. Então a Bíblia está dizendo, olha, pois, verso 17, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito Santo o que é contrário à carne. Então, a carne é o nosso eu, a nossa vontade, os nossos desejos, as nossas emoções, gente. Se a gente for deixar a nossa carne viver a nossa vida, sabe o que a nossa carne vai fazer? Vai dominar a nossa vida. Porque a carne tem o desejo de fazer tudo que é bom para o pecado, porque a Bíblia diz que ela está contaminada pelo pecado. A nossa carne, ela está contaminada pelo pecado, e isso nunca vai mudar. A carne vai sempre querer fazer aquilo que é errado, né? Aquilo que não é bom. Mas eu preciso ouvir a voz do Espírito. Aqui nós estamos lendo, né? Vivam pelo Espírito, vivam pelo Espírito, né? Vivam pelo Espírito, conectado no Espírito, né? Então, eles são um contra o outro, diz o texto, de modo, um contra o outro, de modo que vocês não façam o que desejam. Você, às vezes, tem uma cabeça para fazer uma coisa, quando a gente vê, está fazendo outra. Por quê? Porque a gente errou, a gente é pecador, e a nossa carne está contaminada pelo pecado. Mas aí o verso 18 diz, mas vocês são guiados pelo Espírito e não estão mais debaixo da lei, vocês não estão mais debaixo da condenação. Porque o Espírito do Senhor agora habita em você, você tem a vida de Deus dentro de você. Então você agora é guiado por esse Espírito. Olha lá, no verso 19. Ora, as obras da carne são manifestas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, a idolatria, a feitiçaria, o ódio, a discórdia, os ciúmes, a ira, o egoísmo, as dissensões, que é as confusões, as facções, é o meu grupo, é o seu grupo, né? A inveja, a embriaguez, a orgia e coisas semelhantes a essas. Entende? Então, eu e você não precisamos mais viver essa vida. Eu e você não precisamos mais viver essa vida que agrada a carne. A gente vai viver pelo Espírito. O Bruno está aí, Maiara, com você? Está aí, Bruno? Está aí? Olha lá, então. Agora, a última, né? Aí o texto vai dizendo assim, ó, eu vos advirto, como antes já vos adverti, o apóstolo Paulo dizia. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus, não é? Agora, o verso 22, mas os frutos do Espírito, o fruto do Espírito, aliás, é o amor, é a alegria, é a paz, é a paciência, é a amabilidade, é a bondade, é a fidelidade, é a mansidão, é o domínio próprio, tudo isso. E contra essas coisas, não há lei. E olha que lindo como ele fecha o texto, ó. Os que pertencem a Cristo, Jesus, crucificaram a sua carne. Crucificaram a sua carne. A carne já está morta pelo pecado. A carne já morreu. Essa carne que está contaminada, ela já morreu. Ou seja, ela não tem mais poder sobre você. Você não pode deixar a carne mais sobressair. Você não pode mais, esses desejos da carne já não existem mais. E quando eu falo desejo da carne, não estou falando só sexo não, gente. Estou falando a ira, o que nós lemos aqui, ó. A ira, a inveja, a discórdia, o ódio, a feitiçaria, a idolatria, o egoísmo, as dissensões, a inveja, tudo isso aí é obra da carne. Entende? Olha lá, mas olha o que o apóstolo fala para mim e para você. Mas nós já crucificamos a nossa carne com Cristo, com as nossas paixões e os nossos desejos. Se vivemos pelo Espírito, andamos também pelo Espírito. Se vivemos pelo Espírito, também andamos pelo Espírito. Então, eu e você temos toda a condição de andarmos
com uma vida abençoada, abençoando as pessoas. Entrar nos relacionamentos para abençoar e não para abusar do outro. Entrar nos relacionamentos e procurar relacionamentos onde a gente não é abusado pelas outras pessoas, onde a gente não é roubado da nossa própria vida. Nós temos essa liberdade de escolher quem anda com a gente, com quem que a gente anda. E se a gente está fazendo mal para alguém, a gente tem que se corrigir, a gente tem que acertar, a gente tem que andar na linha, porque é assim que Deus espera de cada um de nós. É assim que Cristo olha para nós. Ele olha para mim, olha para você e diz assim: você consegue. Sabe por quê? Porque você pertence a Cristo e você crucificou a sua carne com Cristo lá na cruz do Calvário. Então você consegue. Não adianta você falar, não consigo, não consigo, não consigo. A Bíblia diz, aqueles que andam com Cristo já crucificaram as suas carnes. Então consegue sim agradar a Deus. Consegue sim viver uma vida de santidade. Consegue sim viver uma vida que honra o Senhor e que honra as pessoas, que ama, que serve, que está disposto a entregar a sua vida pelo outro. Legal, gente? Amo vocês. É uma alegria podermos estarmos juntos aqui, nesse encontro. Queria pedir para você que você pegasse esse vídeo, vai ficar no YouTube, você compartilhasse com seus amigos, você compartilhasse com seu colega. Se você não é inscrito no canal do YouTube, por favor, se inscreva, compartilhe com outros amigos, para que outras pessoas também recebam esta palavra bendita do Senhor. Vamos orar? Paizinho querido, eu quero orar por cada um dos meus irmãos que está aqui agora, ouvindo e assistindo este encontro. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que a graça, o favor, a bondade e a misericórdia do Senhor seja sobre essas famílias, sobre esses jovens tão amados do meu coração, que eu sonho e quero vê-los alcançando cada vez mais o coração do Senhor. Assim como o Senhor olhou para Davi e disse, ali está um homem segundo o meu coração. Cada um deles também seja segundo o teu coração, Pai. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. Gente, Deus abençoe. Amanhã, às 10 horas, estamos juntos, 10 horas da manhã, com o nosso culto online, tá bom? Certo, Anderson? Amém. Obrigado, viu, gente? Amo vocês, viu? Compartilhe com o pessoal, tá certo? Um beijo. Tchau, tchau.